Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas para ouvirmos a voz do Senhor, nesta manhã do dia do Senhor. Voltamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós faremos a leitura do versículo 35 ao versículo 46. Lucas 22, de 35 a 46. Jesus ainda continua com seus discípulos, e ele está agora terminando aquele momento da ceia da Páscoa, onde é instituída a Santa Ceia. Esse é o contexto que nós estamos vendo, esses domingos anteriores. E ele continua agora se referindo aos seus discípulos. Ele tinha se referido a Pedro, vocês se lembram, do versículo 31 a 34, Jesus volta para Pedro e diz a ele que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria. E agora ele volta a falar com seus discípulos, com todos eles, dizendo o que está aí no versículo 35. Diz assim Lucas: a seguir, Jesus lhes perguntou aos discípulos que estavam com ele, com os 11, Judas já havia saído, os 11 discípulos, aqueles que seriam os apóstolos. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Pai, ajuda-nos na exposição da Tua palavra que foi lida, e que nós vejamos a glória de Cristo que se entregou por nós, ó Deus, e que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo, ó Deus, para em oração sermos guardados em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo, como nós outrora dissemos no início do nosso sermão, ele se volta aos discípulos mais uma vez, antes de sair ali do local do cenáculo, onde ele ceava com os discípulos, e onde ele instituiu a Santa Ceia, para o jardim do Getsemane, que ficava no Monte das Oliveiras. E então a Bíblia diz que Jesus, através do relato de Lucas, diz e se refere aos seus discípulos, ou vai até a eles, com uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, como nós vemos: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, por acaso faltou alguma coisa a vocês? E os discípulos responderam: nada, de forma alguma faltou. Meus irmãos, vocês se lembram que em Lucas, capítulo de número 9 ainda, os discípulos de Jesus são enviados a pregar o evangelho do reino, na região de Canaã, da Judéia. E eles são enviados, Jesus diz assim para eles: vocês não precisam levar bolsa, nem alforje, nem sustento algum, porque vocês estarão em casas, e as pessoas que vos receberão nas casas deles, hão de sustentar vocês, hão de ajudá-los. Então a ideia é que Jesus está dizendo assim: quando eu enviei vocês a primeira vez, eu disse a vocês para irem sem bolsa, sem alforje. O alforje, meus irmãos, era um tipo de bolsa também, mas mais parecido com a mochila. O alforje era um tipo de bolsa, mas se assemelhava mais a uma mochila. Então a ideia é que Jesus diz: olha,
Quando eu enviei vocês pela primeira vez, eu enviei vocês e disse a vocês para irem sem alforge, sem bolsa, lembram-se? Nós nos lembramos, porque o que seria providenciado lá sustentaria vocês não precisavam tomar nenhuma precaução antes. Mas agora eu vos digo, agora é diferente. A partir da minha entrega, da minha morte, da minha ascensão, há outra realidade para vocês com referência a isso. Vocês precisarão de bolsa, de alforge, de sandália, e quem não tem uma espada, que venda a sua capa e compre uma, porque a situação vai mudar agora. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, meus irmãos, que a partir da partida de Cristo ao céu, os discípulos agora seriam perseguidos ferozmente pelo mundo que se opõe ao reino de Deus. Quando Jesus estava com os discípulos, pessoalmente, Jesus os guardava. Veja, meus irmãos, não quer dizer que Jesus não faça isso agora. Graças a Deus sabemos que Ele faz, Ele nos guarda ainda hoje poderosamente. É poderoso para nos guardar até o fim. Mas a ideia é de quando a sua presença estava com os discípulos tinham ali a visão da sua proteção, o seu amparo primeiro. E vocês se lembram que no início do ministério de Jesus, o próprio Cristo era aclamado pelas multidões. Vocês se lembram disso? Que Jesus era aclamado, as multidões ainda não perseguiam Cristo, ainda não odiavam, fariam isso posteriormente, quando gritariam crucificam, mas enquanto isso não acontecia, Jesus era aclamado, ele era, de certa forma, aceito pelo povo, então contava com a simpatia do povo. Então os discípulos não precisavam levar nada, porque o povo estava a favor por enquanto de Jesus, por interesse ou não, escuso, mas estavam. Então eles tinham suprido suas necessidades, mas essa realidade vai mudar. Quando Cristo se tornar o alvo do ódio dos homens, como nós vemos através dos fariseus, que já se mostram aqui opositores, e tendo os fariseus conseguido a princípio cumprir com seu plano, no primeiro aspecto, ter crucificado Jesus, quando ele ressurge, o ódio dos inimigos de Cristo se voltaria para os discípulos, uma vez que eles não podem mais fazer mal ao Cristo, que morreu, mas ressuscitou e está à destra de Deus. A quem eles farão mal? Aos discípulos. Então Jesus diz, antes vocês não precisavam tomar cuidado, agora vocês vão precisar tomar cuidado. Daí a ideia figurada de espada, porque a ideia aqui é que alguns teólogos creem que Jesus falou literalmente, e alguns discípulos possuem espada. Tanto que os discípulos dizem assim, nós temos 2 espadas. E Jesus diz, olha, quem não tem espada que compre uma. E a ideia é que não é literal, a ideia é que é figurada. A ideia é, vocês agora vão enfrentar uma situação que antes vocês não enfrentavam, uma situação hostil. Até porque quando Jesus estava, diácono Cássio, junto com os seus discípulos, o ódio dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, era voltado principalmente à pessoa dele. Mas como nós falamos, quando ele iria aos céus, o ódio se voltaria aos discípulos. Agora os discípulos teriam que enfrentar esse ódio, que era particularmente, quando Jesus estava com eles, direcionado a Jesus. Mas agora esse ódio será compartilhado. Tanto que Jesus diz, assim como o mundo me odiou, ele vos odiará também. E agora os discípulos precisam estar preparados. É isso que Jesus está dizendo aqui. Figuradamente, Jesus diz, compre uma espada. A ideia é figurada. Por quê? A ideia é, preparem-se para uma batalha. Não propriamente física, mas espiritual. A ideia de espada é batalha. Mas aqui é figurado porque é espiritual a batalha, certo? Lembre-se, meus irmãos, que não era pecado os discípulos terem espada, tá? Não era pecado. Tanto que Jesus não condena o fato deles terem 2 espadas. E nem manda aos discípulos que se desfaçam das espadas. Os discípulos simplesmente não entendem, como nós veremos, eles não entendem que Jesus está falando figuradamente sobre espada. Mas eles têm espada e Jesus não manda jogar fora. Então isso é muito importante, para nós entendermos até discussões contemporâneas sobre desarmamento, se o crente pode possuir arma, se um policial cristão pode usar da sua arma para acabar com a vida de um criminoso, alguém que se opõe à lei e se opõe a Deus, fazendo o que Deus não mandou fazer, matando pessoas. Então isso tudo tem que ficar muito claro para nós, são princípios para nós, ok? Os discípulos tinham armas, alguns deles, e Jesus não condenou isso. Tanto que quando Pedro saca, como nós veremos, Pedro saca da espada para poder ferir o servo Malco no jardim, Jesus diz, guarda a espada. Jesus não diz, joga fora a espada. Ele diz, guarda a espada, não é a hora de usá-la. Você não entendeu que agora não é a hora. Você está indo contra a autoridade. Ainda que a autoridade seja errada, você não pode fazer, não pode se rebelar assim. Mas a espada foi guardada, não foi jogada fora. Então isso tudo são princípios para nos conduzir dentro também de assuntos que a teologia
deve influenciar, deve passar por eles assuntos políticos, de ética e muito mais, ok? Então veja, meus irmãos, aqui o ponto é que Jesus diz, olha, vocês vão enfrentar agora uma situação que vocês não tinham enfrentado antes, que o ódio do mundo vai voltar-se para vocês agora, uma vez que eles não podem mais me alcançar, eles vão procurar fazer mal a vocês estejam prontos para a batalha. E Jesus diz isso porque, olha o que ele diz no versículo 37, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores. Essa citação, ele foi contado com os malfeitores, é o que está escrito no profeta Isaías, no capítulo que nós lemos, Isaías 53, 12, diz assim, por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos, ele, o Messias, o Cristo, o justo, repartirá o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, falando da cruz. Foi contado com os transgressores, porque morreu entre ladrões. Ele morreu como um ladrão, embora ele não fosse. Mas ele foi contado entre os transgressores. 1, 2, 3 crucificados. Eles são contados como transgressores, mas ele não era, mas foi contado com eles. Associou aos transgressores, por amor de nós. Ele tomou essa mancha, esse pecado que ele não tinha, mas por amor de nós ele foi contado como um transgressor. É um maldito, esse homem merece, mas ele não merecia, mas foi contado como. Daí se cumpriu o que Isaías disse, foi contado com os transgressores. Mas veja só o que diz, continua o texto dizendo de Isaías, contudo levou sobre si o pecado de muitos. É interessante que Isaías deixa claro que ele foi contado com os transgressores, mas ele não tinha transgressão, pelo contrário, ele levava a transgressão de muitos. Então perceba o que Isaías está profetizando e o que se cumpre em Cristo, que ele é tido como um transgressor, mas propriamente ele não é um transgressor. O que acontece é que ele está carregando a transgressão de muitos, é por isso que ele está no madeiro, não porque ele tem culpa. E é perfeito isso, que pela graça de Deus, o Espírito de Deus tocou naquele, um dos crucificados, que ali mesmo na cruz se converte a Cristo Jesus. Ele mesmo diz, ele dá testemunho, diz assim, ele falando ao outro crucificado, ao outro transgressor que era crucificado junto com ele, outro bandido, e diz assim, este, se referindo a Cristo, mal nenhum fez. Este está aqui, mas mal nenhum fez. Aí ele diz, nós dois que somos bandidos, nós estamos aqui porque merecemos, nossos atos nos trouxeram para cá, mas esse nenhum mal fez. Então veja que o Espírito Santo falou pela boca de um daqueles criminosos que se converteram ali naquele momento. Esse nenhum mal fez, é isso. Ele está falando, vai se cumprir o que está escrito acerca de mim. Ele foi contado, embora não fosse, ele foi contado com os transgressores. É interessante, meus irmãos, que Jesus aqui mostra que a sua morte faz parte do propósito divino. Tanto que ele diz, pois vos digo que importa o que se cumpra sobre mim, o que está escrito, que se cumpra sobre mim, ou que cumpra em mim o que está escrito. A ideia é que não só a vinda de Jesus, o nascimento dele virginal, é o cumprimento da promessa, a virgem dar à luz, mas a morte dele também é o cumprimento de uma promessa. Por isso Jesus confia de que não só a sua vinda ao mundo, mas como a sua morte na cruz fazem parte do plano de Deus Pai. Por a confiança dele, o que está acontecendo é que está se cumprindo o que sobre mim está escrito. Não é um acaso, eu não estou sendo preso e serei morto porque Deus perdeu o controle e a minha vida está em perigo. Não, tudo o que está acontecendo é o plano de Deus que foi escrito e está se cumprindo. Jesus tinha a consciência clara de que o Deus soberano o guardava em todos os caminhos, até mesmo na morte. Fazia parte do plano de Deus. E veja só, continua o versículo 37 no final, porque o que a mim se refere está se cumprindo. A ideia de que Judas já deixou os discípulos, Judas já está conduzindo a turba de malfeitores e os guardas do templo até o lugar onde Jesus está no Getsemane. Então Jesus diz assim, o que está escrito sobre mim está se cumprindo, está acontecendo agora. Então Jesus tem o controle das coisas, ele sabe que o traidor está se aproximando. Tanto que os evangelhos dizem, né, que quando Jesus levanta depois da oração, em que ele entrega-se à vontade de Deus, ele se levanta e diz, vamos, o traidor se aproxima. Então Jesus tem consciência, como Deus onisciente, ele tem consciência do que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo, por isso ele diz, o que está escrito sobre mim, está se cumprindo agora. Judas está trazendo a turba, o Filho do Homem está sendo entregue. E aí veja agora o versículo de número 38, vamos ler juntos, 38, leamos. Então lhe disseram, Senhor, meus irmãos, que trágico é essa colocação dos discípulos, e mais uma vez eles não entendem o que significa o que Jesus estava dizendo. É interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele sofreu de todas as formas, até incompreensão,
Até incompreensão Jesus sofreu. Você e eu, quando somos incompreendidos, nós sofremos. Quando nós queremos passar uma ideia a uma pessoa, e a pessoa não entende aquilo, e nós, olha, a pessoa não está entendendo. Ela não está entendendo o que eu estou passando, não é assim? A gente fala disso. Olha, fulano está, poxa, eu não tenho apoio. Às vezes dentro de casa, dos nossos parentes, às vezes nós ouvimos uma coisa do marido que, poxa, o meu marido não está entendendo. Poxa, minha esposa não conseguiu compreender. Jesus passou isso também, irmãos. Muito mais do que só isso. Mas passou, ele sabe, ele é homem de dores, ele sabe, ele conhece todo o sofrimento. Ele foi incompreendido pelos seus discípulos, muitas vezes, e agora aqui também. Lembra do lavar dos pés, lá que eles estavam discutindo quem seria o maior? Jesus está pronto para entregar a vida por eles, numa atitude humilde, e eles estão discutindo quem é o maior entre eles. Eles não entenderam nada. E agora eles também não entenderam nada. Jesus está falando do sofrimento deles, eles estão preocupados em comprar a espada. Tanto que Jesus diz, ó, vocês vão enfrentar uma situação difícil agora, cada um compra uma espada, viu? Mas Jesus fala figuradamente. Mas aí Jesus fala, porque o que de mim foi escrito está se cumprindo. Só que eles estão um pouco se lixando porque está cumprindo Jesus. Eles estão preocupados agora com eles. Que negócio de espada é esse? Será que alguém vem matar a gente? Olha, quantos nós temos aí? Então a ideia é de que Jesus, enquanto Jesus está falando do sofrimento dele, eles estão preocupados com eles. Olha, quantas espadas nós temos? Uma, duas. Olha, Jesus, nós temos só duas. E aí Jesus diz, basta. A ideia do basta aqui é, vocês não entenderam. Vocês não entenderam nada. Chega dessa conversa. E aí a Bíblia diz que, depois disso, ele deixa o cenáculo, onde ele ceou, e onde surgiu a Santa Ceia, e vai ao Monte das Oliveiras, onde estava o jardim do Getsemane. Olha aí comigo. Versículo de número 39. E saindo, foi como de costume, tanto que Judas sabe o lugar, porque Jesus costumava estar ali, no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Então, como de costume, Lucas está fazendo essa ligação. Judas vai levar no lugar certo, porque era costume de Jesus estar ali. E é interessante que Jesus não foge do seu costume, porque ele confia em Deus, ele sabe que Deus está dirigindo tudo. Então ele não vai deixar de ir no lugar que era costume dele, porque alguém quer lhe fazer mal. Ele vai continuar vivendo da maneira que ele sempre viveu. É a mesma coisa de Daniel. Lembra de Daniel? Quando o rei disse que não poderia orar durante 30 dias a nenhuma outra divindade, senão ao rei, ao imperador da época, a ideia é de que Daniel continuou orando, como ele sempre fez. Ele não passou a orar mais para provocar ninguém, ele simplesmente continuou vivendo da maneira que sempre viveu diante de Deus, a mesma coisa que Cristo. O fato dele estar ameaçado não muda o costume dele, porque ele confia em Deus. Deus está conduzindo tudo. Então ele foi para o lugar que lhe era de costume. E aí diz o texto o seguinte, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos os acompanharam. O Monte das Oliveiras ficava muito próximo de Jerusalém, muito próximo, a andada era curta. Você saía de Jerusalém, passava pelo Monte das Oliveiras e ia para Betânia, onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Então era muito próximo. E no Monte das Oliveiras é que estava o jardim do Getsemane. O Monte das Oliveiras possuía vários jardins, mas a Bíblia se concentra nesse jardim chamado do Getsemane, que é a ideia de o jardim onde a uva é espremida. Tem a ideia de espremer. Daí Isaías ele foi moído, ele foi espremido. Então o jardim tem um nome que indica o que Cristo vai passar lá, ele será esmagado. Ele será moído, essa é a ideia. Então, ele se direciona ao Monte das Oliveiras. Lucas não faz referência ao jardim de Getsemane, mas os outros evangelistas fazem, porque no Monte das Oliveiras ficava o jardim. E a ideia então, veja, que os discípulos foram com ele, o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, olha o aviso que Jesus dá, orai para que não entreis em tentação. Irmãos, em poucos momentos depois, dali em diante, os discípulos seriam tentados. Tentados a quê, Vitória, Felipe? Tentados, Caio e Dona Lourdes, a abandonar Jesus, a ter medo, a não ficar ao lado de Cristo de maneira fiel. Eles serão tentados, tanto que eles falharão. Eles falhariam porque eles abandonaram, lembra? Todos o abandonaram. E Jesus sabia disso. Ele disse, olha, ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então a ideia é de que quando Jesus os malfeitores colocaram a mão nele, todos os discípulos fugiram. Então eles foram tentados. Pedro seria tentado em resolver as coisas pela força dele. Então ele vai tirar a espada, vai tentar ferir um dos servos do sumo sacerdote. Então eles são tentados nisso. E Jesus diz, olha, orai, porque o que se aproxima de vocês é uma grande tentação. E vocês têm que estar prontos. Mas eles falharam.
Então Jesus vai dizer, olha, vocês não puderam nem meia hora orar comigo, nem uma hora vocês puderam orar comigo. Então eles falham na hora porque não oraram antes. Essa é a ideia. Jesus está avisando, orai para que vocês não, daqui a momentos vocês serão tentados a me abandonarem. Orai para que vocês resistam. Mas eles falharam nisso também. Veja, o versículo de número 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse então, orai para que não entreis em tentação. Aqui a tentação é clara, é imediata, porque eles serão tentados a abandonar Jesus, sendo covardes, não fiéis, como de fato eles o fizeram, né? Versículo 41. Ele, por sua vez, afastando-se ou se afastou cerca de um tiro de pedra a certa distância, e de joelhos orava, dizendo. A ideia aqui, meus irmãos, os outros evangelhos, eles nos dão a ideia clara do que aconteceu, da dinâmica de Jesus ser separado dos discípulos. A ideia é que quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, ele sobe com os discípulos acompanhando ele. Quando ele vai entrar no jardim, no portal do jardim, do Getsêmani, alguns discípulos ficam ali, a maioria dos discípulos fica no portal. E Pedro, João e Tiago entram com Jesus mais para dentro do jardim. Então, o movimento é esse. Os restantes dos discípulos, sem ser os três, ficam no portal do jardim de Getsêmani, eles não entram dentro. Jesus pega os três, João, Tiago e Pedro, e leva para junto dele, mais para dentro do jardim. E ali ele se afasta desse grupo dos três também. Então, nós temos três grupos aqui distintos. O restante dos apóstolos no portal, João, Pedro e Tiago dentro do jardim, Jesus distantes dele por um tiro de pedra para poder orar. Essa é a ideia. Jesus fica reservado orando ao Pai. E o que ele faz? É interessante, Jesus dá a ordem, né? Orai, e ele faz o mesmo, né? Orai para que não entreis em tentação. E ele vai orar. Jesus está orando porque ele não comanda os seus discípulos em algo que ele mesmo não tenha se dedicado, em que ele não tenha feito. Ele é o líder maior, Jesus, porque tudo que ele nos comanda, segundo a lei, a vontade de Deus, ele mesmo cumpriu. Então ele diz, orai para que não entreis. E o que ele está fazendo? Está orando, porque o momento para ele é de tentação. A ideia de se afastar do cálice. Tanto que Jesus foi tentado várias vezes no ministério para se afastar do cálice. Quando lá em João os gregos vêm ver Jesus, é uma tentação para ele deixar a cruz. Os gregos querem ver-te. Eles ouviram a tua palavra, eles viram o teu sucesso aqui, a tua oratória, e eles querem te conhecer para te levar possivelmente para alguma escola grega de filosofia, para que o Senhor dê aula. É uma tentação para ele se afastar do cálice. E aí Jesus diz assim, é tanto isso que Jesus diz assim, o que direi eu nessa hora? Pai, afasta de mim esse cálice, eu direi isso? Não, de forma alguma. Para este cálice, para esse momento eu vim. Eu vim para a cruz, eu não posso negar a cruz. Eu vim por ela. Eu vim para morrer nela. Então Jesus foi tentado ao longo do seu ministério, várias vezes a se desviar da cruz. Pelos próprios discípulos ele foi tentado, lembra de Pedro? Dizendo, quando Jesus fala, o Filho do Homem será entregue, Pedro diz assim, Senhor, de maneira nenhuma acontecerá isso contigo. Aí Jesus diz, arreda inimigo, arreda Satanás. A ideia é de que Jesus está sendo tentado a deixar a cruz. Satanás usou até mesmo discípulos de Cristo para poder desviá-lo da cruz. Então Jesus está sendo tentado a isso. E o que ele faz? Ele ora. Não é por meio da oração que nós vencemos, irmãos, tentação? O que ele está fazendo? Está orando. E veja só, o texto continua dizendo, ele por sua vez se afastou, versículo 41, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, e qual que era a oração de Jesus? Era essa, Pai, se queres, porque podes. Que Deus, Pai, pode tudo, Ele pode. A outra pergunta é, se queres. Meus irmãos, Deus é todo poderoso, mas não quer dizer que Ele fará tudo. Ele pode fazer tudo, só que Ele tem que querer, tem que ter um plano. Deus não é a ideia de alguém que fica atendendo a todos os pedidos, e Deus não tem plano nenhum, e quem quiser peça que Ele faça, sem plano, sem direção nenhuma. Não, Deus tem planos. Se Ele, por exemplo, não salva alguém da morte, é porque Ele não quer. Então Jesus diz, Jesus não ora, Pai, se podes, Ele não ora. Pai, se podes, Ele não ora assim, por quê? Porque o Pai tudo pode, não precisa perguntar se podes. Ele tudo pode. Agora a pergunta que tem que ser feita é, se queres. Não é se podes, Deus pode, tudo, mas Deus quer. É por isso, não saber disso, meus irmãos, pode nos trazer grandes problemas em hora de dor, de luto, por exemplo, quando Deus leva um parente nosso. Porque a gente pode achar que Deus falhou, e Deus não é poderoso, porque a pessoa morreu e Deus tinha que guardar. Mas a pergunta é, o Senhor tinha propósito em preservar a pessoa aqui conosco? Ou Deus queria ela para junto de si? Deus é a vontade dele.
Ele pode tudo, ele pode fazer com que a pessoa viva até a volta dele. Ele diz isso sobre João, né, Pedro? Ele diz a Pedro: o que te interessa, te importa, Pedro, se eu quiser que João viva até o meu retorno? Se eu quiser que ele viva até a hora de eu voltar de novo, ele vive. Eu posso tudo. Mas eu tenho um plano, se eu quero ou não. E aqui a pergunta é: se queres, não é se podes, se queres. Se queres, passa de mim esse cálice. O que é o cálice, irmãos? O que é cálice? Aí alguém fala: mas a ceia já acabou, né? Será que levou algum cálice para lá, para o jardim de Getsemane, para terminar? O que é o cálice? Meus irmãos, o cálice ao qual Jesus refere é o cálice da ira de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos cálice em algumas ocasiões, né? Em festas e tudo mais. Mas também no Antigo Testamento, o cálice é um símbolo da ira de Deus. Vamos provar isso biblicamente. Lá no Salmo 11 está escrito assim: fará chover sobre os perversos, ó o juízo, ó a ira. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. A ideia de cálice aqui é Deus fará que eles absorvam a ira dele, que eles tomem a ira dele. A ideia de derramar cálice, o cálice derramado sobre, a ira de Deus derramada sobre, essa é a ideia. Fará chover enxofre e o vento abrasador será a parte do cálice de Deus sobre os ímpios. Depois lá no Salmo 75 diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Então tem um cálice que o Senhor tem na mão, que ele está espumando já, a ideia de que ele começa a transbordar, porque a ira de Deus já alcançou o limite. Deus suportou os pecados, tem tolerado, tal, mas esses pecados, eles se multiplicaram de tal forma que o cálice alcançou o limite, está transbordando. E Deus vai o que agora? Ele vai dar de beber aos ímpios, vai derramar esse cálice sobre eles, porque já chegou no limite. Então a ideia é de que esse cálice que seria derramado sobre Jesus. Por que Deus não fulminou Davi? Por que Deus não matou Davi quando ele adulterou? O pecado de adultério é o pecado de morte. Por que Deus suportou Sansão e a incredulidade dele? Por que Deus deu graça a Abraão, mesmo quando ele mentiu? Porque o cálice da ira de Deus, que deveria cair sobre Davi, Sansão, Abraão, caiu sobre Cristo. Os nossos pecados foram enchendo a taça de Deus. E quando ela foi transbordada, então Cristo assumiu o lugar de ter o cálice derramado, que deveria vir sobre nós. Caiu sobre ele, todo o cálice, toda a ira de Deus, que deveria sobre mim e você, deveria vir sobre mim e você. É o que está dizendo a ideia de cálice. Mais ainda, em Isaías diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento. Lembra que o texto de Lucas diz aí, que você tem em mãos, diz assim: ele orava e na sua angústia, porque o cálice é da tormenta, ou do atordoamento, é o nome do cálice. E aí, por fim, Jeremias diz: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice, do vinho do meu furor, cálice do meu furor, e darás a beber dele a todas as ações às quais eu te enviar. É desse cálice que Jesus está dizendo: passa de mim a tua ira, se queres, tu podes, se queres, se há outra maneira, então que eu não beba da ira. Quão humano era o Senhor Jesus Cristo, não? Quão homem ele era, como ele amava a sua vida. A vida é um dom de Deus. Você acha que Cristo não amava a vida dele, como você ama a sua? Como você não desejaria morrer? Não é verdade? Passa de mim a tua ira, ó Deus. E acima de tudo, Cristo amava a comunhão com seu Pai. Não havia nada pior, nem mesmo a morte, do que perder a comunhão com seu Pai. Ele sabia que ao receber a ira de Deus, Deus se afastaria dele. Não é o que ele diz na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Então ele diz: afasta de mim essas coisas, se queres. Se queres, afasta de mim. Quão humano Cristo era, quão Deus e quão homem ele era. E aí diz o texto, veja, olha que magnífico esse versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Está vendo a humanidade de Cristo? Às vezes a gente tem a ideia de que Cristo era uma espécie de super-homem, né? Por ele ser Deus, que a humanidade dele era revestida diferentemente da nossa, que ele suportava as coisas com tanta facilidade, diferente de nós como suportamos. Não, irmãos, ele era homem
como nós somos, sem pecado, mas um homem que estava diante de tristezas. Estar triste é pecado? Nem sempre estar triste é pecado, depende do quê? Por exemplo, você pode estar triste porque pecou. Essa tristeza é pecado? Não, essa tristeza é bendita. Você está triste porque alguém morreu? É pecado? Você está triste porque alguém morreu? Jesus chorou na morte de Lázaro. É pecado? Não é. Então Jesus tinha emoções e sentimentos de um homem, como nós temos. E a Bíblia diz que ele estava triste por agora ser próximo, estava a hora de ser separado do Pai, de receber a ira. Isso entristecia, isso angustiava. E um anjo do céu, Deus enviou um anjo. E é interessante isso, porque algumas horas depois, o Pai o abandonaria. Por conta do nosso pecado, não por culpa dele, ele foi abandonado por nós. Nós é que deveríamos ser abandonados por Deus, e Cristo foi abandonado no nosso lugar. Então, algumas horas depois, o pai o abandonaria. Só que o pai deu uma amostra ao filho que o ama. Ele envia um anjo do céu para consolá-lo. A ideia do pai é confortar o filho, é preparar o filho para aquela hora, é saber que o pai abandona o filho, não por ele, porque este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, eu nunca o abandonaria, mas porque ele tomou o lugar dos pecadores, porque ele tomou de fato o pecado sobre ele, então eu o abandonarei por um instante, eu o deixarei só. Mas meu filho, eu te amo, filho bendito, que faz a minha vontade, o justo, como Isaías diz, o justo de Deus, ele é amado pelo Pai. E a prova disso, naquele momento tão difícil, era que o anjo foi enviado, e foi enviado do céu. Quem enviou? Deus. O anjo é ministro de Deus, os anjos são ministros de Deus. Deus enviou um anjo para confortar Jesus. E aí o texto diz mais: e estando em agonia, a ideia aqui de forte tormento, estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais agoniava-se, mais orava. Combater fogo com fogo, né? Quanto maior a tribulação, mais deveria ser os momentos de oração, mais intensamente orar. Tanto que Jesus, isso é tão verdade, tão poderoso, que Jesus se levanta dali, da oração, pronto para entregar a sua vida. Enquanto os discípulos todos fogem, que não oraram, o que orou está pronto a se entregar. Tanto que Jesus diz assim, quando a turba se aproxima para colocar as mãos nele, diz assim: a quem procurais? Ele se adianta, a quem vocês procuram? Aí eles dizem: a Jesus o Nazareno. Aí ele diz: sou eu. Deixai eles irem, sou eu. Porque ele orou. Quando ele orou, o meio de graça, Deus o Pai o fortaleceu para que ele levantasse e não temesse mais. A ideia de Ana, quando Ana ora por não ter um filho, ela se levanta confiante em Deus. Ela estava chorosa antes, ela orou, ela se levanta, vai comer, alimentar-se, e o seu semblante não era mais triste. Então a oração que é tão negada, muitas vezes, pelo povo de Deus, ela é um meio poderoso de Deus nos fortalecer. É o meio que Deus nos fortalece, junto com sua palavra, é a oração. E aí veja, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A medicina, meus irmãos, ela tem catalogada uma doença muito rara chamada hematidroses. Essa doença, ela se revela, se faz conhecida em alguém que está com um estresse acima do normal, uma tribulação, uma estafa acima do normal, e em alguns casos, essa estafa faz, meus irmãos, combinadas com um ambiente hostil, faz com que os vasos capilares subcutâneos de fato dilatem, eles se rompam, os vasos capilares subcutâneos, debaixo da pele, eles se dilatem, e nisso esses vasos esperem sangue, sai sangue deles, o que se mistura com suor, e a ideia de que isso ele experimentou. Cristo teve essa enfermidade, e aí se cumpriu o que Isaías diz: ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Não é que o crente não fica doente, a ideia não é que Cristo pegou toda a enfermidade e carregou sobre ele para ninguém ficar doente, mas nós ficamos doentes. A ideia é que ele experimentou do que é nosso, ele carregou sobre ele o que era nosso. Deus fica enfermo? Deus fica doente? Não. Mas quando Cristo se encarnou, então ele agora está exposto, como os homens estão, a doenças. E a ideia de que ele carregou sobre si a nossa enfermidade. Um dos pontos é esse. E Lucas não deixaria de registrar, né? Lembre-se que Lucas é um médico. O único lugar que tem esse detalhe é em Lucas, porque ele é um médico. Então ele catalogou isso, esse sofrimento que Cristo passou. Veja aí, terminando. Vamos ver juntos? 45 e 46, caminhando aí para o final. Leiamos. Levantando-se da oração,
Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus voltou aos 3 discípulos, lembram-se? O grupo mais à porta do jardim, um grupo dentro do jardim, mais distante dele um tiro de pedra. Então quando Jesus volta aos 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, ele os pega dormindo. E veja, ele diz, por que estáis dormindo? A ideia é que lá em Mateus nos mostra o porquê, o motivo. Não só porque os discípulos estavam cansados do dia, isso é final de, meus irmãos, isso já é a entrada da noite, isso é 9 horas para as 10 horas. Segundo os estudiosos, isso aqui já é 9, 10 horas aqui. Então estão cansados, e foi um dia corrido, porque o dia anterior foi o preparo da Páscoa. Então corre para lá, compra não sei o que, né? Vai no supermercado, aluga o imóvel, lá o cenáculo, para poder... Está tudo corrido. Vai arrumar não sei o que e tudo isso, e isso cansou os discípulos, e já era tarde da noite, mas eles dormiam propriamente, segundo Mateus, de tristeza. E não acontece isso mesmo? Quando nós estamos muito tristes, nós vamos para a cama, deitamos, forçamos o sono, não queremos encarar ninguém. Então a ideia é de que Mateus diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E é interessante, meus irmãos, que o texto também nos diz que eles estavam dormindo, Lucas diz que eles estavam dormindo de tristeza. Olha Lucas, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Mas é interessante que Jesus pode parecer insensível, não? Porque imagine aí, os discípulos cansados, tristes, Jesus está cobrando deles, vocês não podem dormir. Será que ele não entende? Nós estamos cansados, nós vimos muitas coisas tristes hoje, que o Senhor vai partir, nós não... Parece que Jesus está sendo insensível, né? Mas é o contrário, ele está sendo sensível perfeitamente, porque ele sabe que ainda que nós estejamos cansados, esta é a hora da oração. Quantas vezes, meus irmãos, nós não vamos à igreja porque nós estamos cansados? E você acha, eu e você achamos que isso é da vontade de Deus? Não, a vontade de Deus é que nós vençamos o cansaço. Porque não há mais nada importante do que consagrar-nos a Deus, do que buscá-lo. Se nós soubéssemos as tribulações que podem vir sobre nós, nós não descansaríamos. Com relação à palavra, à oração, nós não descansaríamos, se nós tivéssemos noção de como são as tentações e a quantos ela derruba, ou elas derrubam as tentações. Nós descansamos demais porque nós não somos atentos espiritualmente. Não é verdade? Não é verdade. Eu não vou na igreja não. Hoje não é bíblica, depois eu... É porque nós não temos noção de tentação, como a tentação faz vítimas todo dia, e faz-as terrivelmente, destrói a vida de muitos, acaba com a honra de muitos. Só que nós achamos que não é necessário, aliás, nós temos que nos repor a nossa força, e Jesus mostra que uma verdade espiritual, vocês deveriam estar orando, mesmo cansados, vocês deveriam estar se esforçando. Aqueles que se esforçam é que se apoderam do reino de Deus. Jesus disse isso, os que se esforçam. Então a gente só vai orar quando a gente estiver disposto. Provavelmente não seja isso. A ideia de Cristo não é essa. A ideia é, vocês devem orar sempre, mesmo quando vocês estiverem cansados, porque vocês não têm noção do que é cair de fato em tentação, a terrível realidade de ceder à tentação. Se vocês soubessem mesmo, vocês orariam de maneira incessante, sem de fato esmorecer. Essa é a ideia aqui. Então Jesus diz, levantai-vos, por que estáis dormindo? Orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, eu termino aqui, nesse trecho da palavra de Deus, com 5 aplicações. Vamos lá. A primeira é a seguinte, lembra que antes desse texto, o texto anterior que nós vimos domingo passado, Pedro disse estar preparado, lembra? Jesus diz assim, olha, você vai me negar depois que o galo cante 3 vezes, né? Antes da terceira vez que o galo cante, você me negará 3 vezes, né? Você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro diz assim, não, eu estou preparado, tanto que diz o texto, eu estou preparado para ir contigo, ó Senhor, tanto para a prisão como para a morte. É essa a nossa reação? Quando Deus diz que nós devemos nos preparar, a nossa resposta é, estou preparado? É essa que deve ser? Não. A nossa resposta deve ser, então, Senhor, se nós devemos estar preparados, porque Jesus diz, orai, estejam preparados para a tentação. Mas Pedro respondeu, eu estou preparado. É essa a nossa reação? Não. A nossa reação é, uma vez, Senhor, que nós devemos estar preparados, então prepara-nos. Prepara-nos, Senhor, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. A reação não é, estou preparado. A reação correta é,
Senhor, prepara-me então, porque sem ti eu não posso fazer nada, eu não resistirei. É uma reação de dependência, humildade do Senhor, e não autoconfiança. É diferente. Muitas vezes a gente acha que crente é autoconfiante, né? Não, eu posso, eu vou fazer tudo. E o crente é aquele que depende, aquele de Senhor, prepara-me. Segundo, o Senhor estava no controle de todos os acontecimentos daquela noite. Sua morte não foi a implicação da trama dos homens maus, embora a trama estivesse envolvida. Mas a sua morte foi, em última instância, o cumprimento do plano divino. Tudo o que aconteceu com o nosso Senhor foi o cumprimento do plano divino. Assim como tudo o que nos acontece é o cumprimento do plano de Cristo para a nossa vida. Tudo. As dificuldades, as tristezas, os lamentos, o luto, tudo é parte do plano divino para cada um de nós, para aquilo que nós fomos chamados a ser e fazer segundo a graça de Deus. Então, se você está passando alguma dificuldade, se você passa por alguma tribulação, continue firme de Deus, sabendo que de Deus vem a aprovação, como parte de um plano divino para a sua vida. Terceiro, a oração de Jesus Cristo foi: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa, meus irmãos, deve ser certamente o modelo para as nossas orações, que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus irmãos, Deus ouviu a oração de Jesus, porque uma vez eu ouvi alguém dizendo que Deus não ouviu a oração de Jesus porque não passou dele o cálice, porque Jesus disse: se queres, passa de mim o cálice. Aí Deus não passou, Deus fez ele tomar o cálice. Então Deus não ouviu a oração do filho, o pai não ouviu. Não, ele ouviu sim, porque a oração não termina aí, irmãos. A oração continua dizendo: mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Então Deus disse sim ao filho: sim, filho, será feito o que eu quero. Porque o desejo do filho, antes de ter passado o cálice dele, é que a vontade do Pai seja feita. Essa é a ideia, irmãos. Maior do que o desejo de Cristo em ser liberto da ira de Deus, é que a vontade de Deus seja feita. Contudo, ó Deus, eu quero que passe o cálice de mim. Contudo, o que eu quero mais é que a tua vontade seja feita. E Deus, o Pai, disse sim ao filho: sim, filho, eu vou responder possivelmente sua oração, você tomará do cálice porque é a minha vontade. E Jesus se satisfez na vontade do Pai, porque Ele veio para isso, para fazer a vontade do Pai. É assim que nós devemos ser, irmãos. Quando na providência Deus diz não às nossas vontades, porque Deus sabe o que é melhor para nós, e ainda assim, irmãos, Deus é glorificado quando Ele faz a sua vontade em nós. Então, acima da nossa vontade, a vontade dEle. Quarto, nosso Senhor conhece o nosso sofrimento, pois Ele sabe o que é sofrer, irmãos. E não só isso, Ele é poderoso para nos socorrer. Jesus não é só o Senhor que conhece o nosso sofrimento. Ele conhece o nosso sofrimento, mais do que ninguém, mais do que nós mesmos. Ele sabe o que é sofrer. Só que não só isso, Ele é poderoso para nos socorrer. Ele não é alguém que diz assim: eu conheço o seu sofrimento, eu fico consternado com você, eu me associo com você na sua dor, mas eu não posso te ajudar. Ele não, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele experimentou sofrer e é poderoso para socorrer. Em Hebreus diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi Cristo tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono de graça em Cristo Jesus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma vez que Cristo conhece o nosso sofrimento, porque Ele experimentou o sofrimento, Ele sabe o que é padecer, Ele tem poder também para nos socorrer nas nossas tribulações, no nosso sofrimento. Por isso, aproximemo-nos do trono da graça confiantes de que Ele não só sabe o que nós estamos passando, como é poderoso para nos socorrer naquele momento. Por fim, nós vivemos, meus irmãos, uma batalha espiritual. Lembra da ordem de Jesus? Olha, quem não tem espada, que venda a sua capa, né? O seu capa se vê como cobertor, né? Que venda o seu cobertor, que era um artigo necessário para as noites frias da Judéia. Que venda o seu cobertor, a sua capa, e compre uma espada, tá? Porque a ideia de que, lembra de figurada de batalha. Nós também vivemos uma batalha espiritual. R.C. Sproul diz que nós vivemos uma batalha que não sai nos jornais. Essa batalha não dá no jornal, dá lá no Iraque, Oriente Médio, aí você vê bastante. Mas essa batalha, da qual estamos falando, que a Bíblia fala, ela não sai no jornal. Você não vê uma contagem de vítimas no jornal, nas mídias sociais, você não vê. Mas, embora ela seja invisível, ela faz vítimas todos os dias. Essa batalha faz cair pessoas todos os dias.
Nós vivemos uma batalha espiritual. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra principados e potestades do ar, que agora atuam nos filhos da desobediência. Nós estamos numa batalha, você e eu, queiramos ou não. E ou nós ficaremos de pé no fim dela pela graça, ou nós vamos cair. Não há outra opção de ficar neutro na batalha. Nós estamos, ainda que você viva como se você não vivesse uma batalha, ainda que você pense, você, se assim fizer, cairá na batalha, será destruído nessa batalha. Essa batalha só tem dois lados, irmãos, vencedores em Cristo e aqueles que cairão arruinados, porque se colocaram contra Cristo, não observaram, não buscaram, por meio da fé em oração. Então nós vivemos uma batalha espiritual. Você está orando, você está participando dela, está se preparando em oração, para ficar firme contra os dardos inflamados do maligno. Não se esqueça, nós estamos numa batalha seríssima. E as armas não são nós que inventamos. Deus nos deu palavra e oração. São nossas armas. Lembra? O escudo da fé, a palavra de Deus que é a espada, a armadura, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho. Você tem se valido? Porque nós estamos em uma batalha, irmãos. Que Deus nos abençoe na santa peleja, na santa batalha. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.